Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, eu estou feliz por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos aqui falando das coisas de Deus. Apesar do friozinho na barriga, sempre é bom a gente falar das coisas do Senhor, agradecer a Ele pelo que Ele tem feito. E nós estamos aqui porque somos obedientes, Mas não é fácil. Eu, sexta-feira, estava muito bem sentada ali, a irmã Suzana aqui, mas nós decidimos trocar as orações, não foi, irmã Suzana? E eu estou feliz, irmãos, por mais essa segunda sexta-feira, onde nós estamos falando de gratidão, Gratidão é algo fantástico na nossa vida. E nós temos muito a agradecer, irmãos. Eu diria até tudo, Ficaria mais bem colocado se nós disséssemos, nós temos tudo a agradecer. Porque o Senhor, ai de nós, se não fosse a sua misericórdia e a sua graça na nossa vida. Eu me lembro que nós já passamos por tantos problemas, e quem aqui não já passou, quem aqui não tem uma história, Eu me lembro que eu, na minha adolescência, minha família e eu passamos por alguns processos, e um determinado processo, eu olhava e dizia, um dia a gente vai lembrar disso tudo, só porque nós vamos agradecer. E passou, Tem mais de 30 anos esse processo, mais de 30, e nós fomos vitoriosos. Deus nos deu vitória, Foram dias difíceis, dias, eu ainda era adolescente, E foram dias difíceis, Mas o Senhor nos guardou. Se perguntasse aqui, irmãos, você tem muito a agradecer, você agradece, todo mundo diz assim, eu agradeço tudo, irmãos. Mas esse tudo é muito profundo, Nós precisamos lembrar que tudo que Deus faz é novo. E às vezes nós temos a oportunidade de contar alguma coisa e a gente fica, mas vou contar isso tem tantos anos, tem 20, 30 anos, mas o que Deus faz é novo. Quem fez por você foi o Senhor, você não poderia ter feito. Então a gente tem que sempre lembrar de agradecer as coisas, Nós não podemos esquecer disso. E agradecer, irmãos, é algo assim muito profundo que eu já disse, porque é como se eu dissesse aqui, eu oro por todos os meus irmãos, Senhor, abençoa os meus irmãos, Mas é diferente se eu começar aqui e dizer assim, Senhor, abençoa a irmã Dione, Senhor, vai na casa da irmã Dione, e eu começar a especificar o que Dione precisa, é diferente de eu fazer um pacote só, E às vezes a gente quer compactar a nossa oração, Senhor, obrigada por tudo, mas na verdade a gente, sempre bom, a gente nunca vai conseguir agradecer tudo numa oração, mas se nós agradecermos de pouquinho em pouquinho, a gente vai sempre, E eu tenho colocado um propósito na minha vida há muito tempo, não é de hoje, em que eu queria agradecer assim, ao Senhor, e eu especifico bem, tudo que Deus tem feito por mim, pela minha casa, pela minha família. Os dias são muito corridos, a gente sabe que os dias, irmãos, passam muito rápido, E quando a gente acorda, já tem muita coisa para fazer, compromissos a serem cumpridos, há contas a serem pagas, tanta coisa para se fazer, e parece que realmente os dias, são poucas as horas para a gente fazer tudo que tem que fazer. E nesse negócio, na hora da gente descansar, na hora que está todo mundo cansado, e a gente vai dormir, a gente já abre a agenda do outro dia, Já vai dormir pensando o que tem que fazer, principalmente as donas de casa, Já vai pensando o que tem que fazer amanhã, e nesse negócio, irmãs, a gente acaba esquecendo de agradecer a Deus por tudo que a gente conseguiu fazer no dia de hoje, e por tudo que a gente não conseguiu fazer, Por tudo que deu certo, e por aquilo que não deu certo. A gente precisa ter essa preocupação, Esquecemos de agradecer pelos livramentos, que nós não sabemos quais, nem quantos foram, mas que houve livramentos sim, Esquecemos de agradecer a Deus pela saúde, pela vida. E eu me lembro que um dia a gente foi visitar um conhecido do Levi, E lá em São José, ele já estava nos seus últimos dias de vida.
ele já estava, né, partindo. E eu me lembro que ele já não andava mais, ele estava realmente prostrado. E ele disse para Levi assim: Levi, o que eu mais desejava era ficar de pé e tomar um banho e sentir água bater na minha cabeça, né? Tomar um banho sem precisar de ninguém. Tomar um copo d'água bem cheio. Ele já não podia mais, nada disso. E me marcou muito, porque eu disse: Deus, o que a gente faz tão normal, tomar um banho, ele não podia mais. E a gente esquece de agradecer essas pequenas coisas, irmãos. Porque quantos não podem, por ter problemas renais, não pode tomar aquele copo d'água bem gelado, né? Quantos estão numa cadeira de roda, quantos estão em situações tão difíceis e não podem mais fazer aquilo que eu e você fazemos. E isso, nós temos que ter essa preocupação. Eu me lembro que eu gosto muito do livro de Lucas, nos evangelhos, e no livro de Lucas, capítulo 17, nós temos uma história, e não é o tema da nossa sexta-feira de gratidão, mas é algo que nos lembra, né? Jesus estava de caminho para Jerusalém, passa por Samaria, Galileia, e ali, a cura dos 10 leprosos, sai numa aldeia, ele entra numa aldeia e sai 10 leprosos, clamando ao Senhor, né, a misericórdia, a cura, e o Senhor disse: vão até os sacerdotes, né, se mostrem lá a eles. E quando eles foram, um se deu conta que estava curado. E aí ele volta, né? Vai ali agradecer ao Senhor, se prostra diante do Senhor. E o Senhor, ele era samaritano, né? Estrangeiro. E o Senhor, sabendo, mas ele pergunta: não eram 10? Onde estão os 9? Só esse voltou, né? E ali o Senhor diz: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Veja, ele foi buscar a cura, mas ele voltou para agradecer. E ainda levou a palavra: vai, a tua fé te salvou. Então olha o que a gratidão faz, irmãos. Quando nós somos gratos, aí já tem uma outra bênção no gatilho ali. Então quando nós somos gratos, como nós somos agradecidos, o Senhor se alegra com isso, né? O sentimento, eu achei tão interessante, o pastor Rubens, de uma forma tão linda, tão sábia aqui, ele disse exatamente o que eu trouxe aqui: sentimento de reconhecimento. A gratidão é isso, porque uma pessoa fez algo de bom na nossa vida, fez uma boa ação por nós, sem esperar nada em troca. Você já recebeu isso, irmão? Alguém que fez por você porque ele quis fazer, né? E aí a gente vê como é interessante, uma ajuda espontânea, é querer agradecer alguém que fez algo por nós. E quando a gente agradece, quando a gente fica agradecido, tanto a pessoa que fez fica feliz, quanto nós que recebemos, não é? Eu imagino que Deus, ele fica muito feliz quando um filho, né, quando ele dá algo ao filho e o filho fica feliz. E mais alegre ainda quando o filho se prostra agradecendo a ele. Pai, mãe, vocês que estão aqui, né? Nós damos alguma coisa ao nosso filho sem esperar nada em troca. Nós fazemos isso com muito amor, muito, né, aquela felicidade. Mas é tão bom quando o filho abraça, né? Eu já tive essa experiência muitas vezes com a minha filha, quando ela vinha e agradecia, né, chorando muitas vezes. A gente se alegra com isso, né? A gratidão é uma arma poderosa para o crente, irmãos. Por quê? Porque a ação de graça, ela carrega em si um poder de mudar o ambiente, de mudar as circunstâncias, né? Ela faz esse ambiente fica um ambiente mais leve, mais feliz, mais tranquilo, né? E os especialistas, eu fui pesquisar, achei isso aqui interessante, que os especialistas descobriram que a gratidão é capaz de aumentar dois hormônios, né? Aumentar a produção, a dopamina e a serotonina, que estão ligados ao bem-estar e à felicidade. Então, e pode observar que quando a gente fica muito alegre, parece que tem um negócio assim diferente no corpo da gente, a gente fica feliz, né? Então, esses hormônios estão exatamente ligados. Quando uma pessoa se sente grata, ela experimenta sensações positivas, ela fica feliz, e isso tem impacto no nosso comportamento, e é por isso que tem o poder de mudar o ambiente onde nós estamos. Então, gratidão, ela está associada a um estado de espírito que não é só, irmão, não é somente para bons acontecimentos, não. Às vezes está ligado também a acontecimentos não tão bons. Pode ser um acontecimento ruim, alguma coisa que trouxe para mim
lucro, né? Lhe trouxeram uma experiência ruim que me deu algum aprendizado. Olha só, no Salmo 119, no verso 67, né? Israel, a minha aqui é Ara, viu? Pronto, isso. Então ele diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Mas no 71, ele diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. É como o salmista estivesse dizendo assim: obrigada, Deus, porque eu passei por esse processo, essa dificuldade, e eu aprendi os teus propósitos. Irmãos, tem que ser muito convertido, né? Para a gente, no meio da luta, da dificuldade, dizer obrigada, Senhor, porque eu estou passando pela prova. Mas, irmãos, sempre, eu digo a Levi, quando nós estamos assim debatendo, conversando, eu digo: meu filho, toda luta de crente traz um lucro. Você pode perder tudo material, mas tem um lucro espiritual. O lucro de você saber que Deus está com você, que Deus está no controle, que você está no caminho do Senhor. Toda a luta, irmão, se você está passando pela luta, pode ficar certo que o lucro espiritual vem para a sua vida. E isso é algo que a gente experimenta. Eu acho que todos aqui já experimentaram isso. A gratidão é uma forma de louvar ao Senhor, né? Louvar a Deus. E a Bíblia nos instrui a sermos gratos em toda e qualquer situação. Aí vem aqui o 1 Tessalonicenses 5,18, tá? Diz assim, olha: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aí, irmãos, isso não significa que Deus queira que a gente passe por todo tipo de luta, de prova. Não é isso. Mas o que o Senhor quer é que nós devemos sempre ser gratos a Ele em todas as coisas e em qualquer ocasião. Isso faz parte de Deus. Isso é um ensino muito lindo de Paulo. Sabe por quê, irmãos? Porque infelizmente muitas pessoas hoje estão preocupadas em pedir, né? Pelos seus caprichos pessoais. Há muita gente, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu vou tirar uma oração só para agradecer. Deveríamos. Mas a gente só tem a Ele a quem pedir, irmãos. Quando eu tenho qualquer dificuldade, se for uma de casa, corriqueira, eu vou ali a Levi, né? Mas há coisas que eu só tenho a Jesus a quem pedir. Ai de mim se Ele não estivesse ao meu lado. Mas o que nós precisamos fazer, irmãos, é pedir e agradecer, né? Pedir e agradecer. Às vezes a gente pede. Quando Deus nos dá, a gente diz: ô Senhor, obrigado. Pronto, deixa de lado e esquece. Mas nós temos que sempre agradecer. A minha família lá em casa, todo mundo, né, do meu pai ao Heitorzinho, já passou por um processo cirúrgico. E eu estou sempre lá, né, quando eu estou acompanhando, fico lá: Senhor, traz de volta, guarda, né? E eu tenho lembrado ao Senhor nessas minhas orações: Senhor, quantas vezes estive diante de um centro cirúrgico, esperando que aquela cirurgia desse certo, e deu. Então é uma coisa que a gente precisa agradecer a Deus. Não esquecer dessas coisas que para nós parece pequena, mas o Senhor diz assim: oh, quão grande coisa eu tenho feito por ti. Então nós temos que ser gratos, né? A gratidão não mora num coração mimado, num coração que só quer pedir as coisas a Deus. Não, irmãos, mora num coração onde sabe que a vontade de Deus, ela é soberana na nossa vida, que a vontade de Deus é a melhor, né? E nós precisamos agradecer ao Senhor em dias difíceis, em dias de lutas. A gente observa o salmista, em muitos salmos, ele conta as suas dificuldades, ele até reclama, mas logo em seguida ele agradece, porque ele sabe que Deus pode mudar a situação e pode dar a vitória, né? Por outro lado, irmãos, a ingratidão, ela gera tristeza, porque a ingratidão, ela centra naquilo que você não tem, né? Em vez de agradecer a Deus o que Ele tem lhe dado. Isso gera uma insatisfação, né? Algumas pessoas, elas fixam tanto os seus olhares naquilo que elas perderam, naquilo que elas perderam, naquilo que elas querem, que esquecem de valorizar o que Deus tem dado. Será que você está assim, irmãos? A gente precisa fazer uma avaliação diária da nossa vida. Eu sempre falo para a Levi: amor, a gente precisa fazer uma avaliação diária. O que eu fiz o dia de hoje? Eu fui grato, né? Então a gente precisa ver isso. Então isso gera uma ingratidão. Por quê? Porque as pessoas... Sabe aquela frase? Tem uma frase, estou me lembrando de uma frase que é bem clichê, que diz assim:
não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Acho que é mais ou menos assim, né? Na verdade, a gente não tem tudo que a gente quer, mas o que nós temos, irmãos, valorize, agradeça, cuide do que Deus tem dado a você. Seja não só fiel naquilo que você é, mas fiel a Deus, nesse sentido de agradecer a Ele aquilo que Ele tem nos dado. É muito comum, irmão, a gente ver pessoas ingratas, insatisfeitas, amarguradas, porque as coisas não estão de acordo com o que ela quer, de acordo com aquilo que a gente planeja, porque a gente planeja muita coisa, né? Mas a Bíblia diz que a resposta certa vem de Deus, né? A gente planeja, mas Deus é quem dá a resposta, de sim ou de não. E essas pessoas que estão insatisfeitas, elas acabam não aceitando o não de Deus. Às vezes Deus não diz assim, não, como a gente diz a um filho, não. Mas, às vezes o Senhor nos dá um não tão amoroso, né? E a gente fica teimando, não, né? Nós não podemos ver o não de Deus, irmãos, como se Ele dissesse não para nós, pelo simples fato de nos querer sofrer. De forma alguma. Deus nos dá um não porque Ele conhece o que é a nossa vida. Nós não conhecemos, né? Deus amorosamente nos traz de volta para o caminho, né? Porque às vezes a gente está num caminho, a gente começa a querer alguma coisa e a gente começa a sair do caminho que Deus quer. Começa a tomar outro caminho, aí Ele de forma amorosa diz, vem para cá, filho. Não, porque esse não, irmãos, que o não de Deus é sempre um sim. Como é isso, irmã Raquel? Porque o não de Deus, às vezes está te livrando das lágrimas, está te livrando da angústia, de coisas futuras que você não vê, mas que Deus está vendo. Aí, muitas vezes entra a vontade permissiva de Deus. Tá, você não quer, mas você vai. Aí a gente paga um preço para o resto da vida. Há pessoas que estão aqui e que sabem que é verdade isso. Porque sempre tem pessoas assim. Se eu tivesse ouvido o não de Deus, eu não estaria sofrendo, eu não estaria chorando. Então a gente tem que entender que o não de Deus é um sim. Às vezes o propósito é bom para o seu pedido, né? Eu conheço pessoas que têm o maior desejo de ir para a África, deixar tudo aqui e pregar lá na África. O propósito não é bom, irmãos? Deixar tudo para ir ganhar almas lá no continente africano. É bom, um propósito bom, mas Deus diz, não, eu quero você naquela fábrica, eu quero você naquela empresa, eu quero você naquele colégio, eu quero você pregando lá na esquina da sua casa, porque lá na África eu uso o outro, aqui eu quero você é meu instrumento aqui. Então nós temos que entender o não de Deus. E eu tenho um testemunho, não é pequeno, é grande, mas eu vou resumir. É grande porque para mim foi muito grande mesmo, mas eu quero aqui dividir com os irmãos. Foi uma das primeiras coisas que eu me lembrei de contar aqui. Olha, meus pais, eu e minha irmã e eu somos cariocas, né? Nós somos nascidas no Rio de Janeiro, e os nossos pais aqui do Rio Grande do Norte. E meu pai sempre vinha, né, para cá, para visitar a família, e quando a gente chegava aqui, para nós era uma maravilha, porque nós vivíamos lá, ele militar, né, meu pai fuzileiro naval, paraquedista, então a gente vivia lá muito preso, e quando a gente chegava aqui era uma bênção. E um dia meu pai conseguiu uma transferência para morar aqui. Irmãos, foi uma alegria maior do mundo. Cheguei aqui, comecei a namorar aquele rapaz mais bonito aqui, perdão as irmãs, mas o homem mais bonito aqui, né, comecei a namorar com nós bem novinhos, né? Começamos a namorar, nós aceitamos Jesus logo de início. Irmãos, aí a gente começou a encontrar familiares que nós não conhecíamos, né? Começamos a ir para a igreja. Nessa época era todo mundo de um top só, numa idade só. Quando eu ia para cá era primos cantando no conjunto. Depois a gente ia cantar. E olha, irmãos, foi um céu. Você sabe o que é uma coisa maravilhosa? E o meu pai só podia ser transferido para o Rio de Janeiro pelo menos 2 anos depois. Então nós ficamos muito tranquilos. Com poucos meses, o meu pai foi chamado de volta para o Rio de Janeiro. Meu pai era, como eu disse, paraquedista, era dobrador, né? Haviam poucos dobradores nessa época, nem sei quanto tempo atrás. E o meu pai foi chamado de volta. Irmãos, caiu uma bomba na nossa cabeça. Ai, meu Deus, quanto choro. E eu, nova convertida, eu começava a orar. Orava. E um dia eu vou falar com Jesus, vai falar comigo. Abri a Bíblia e estava lá, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu fechei.
Não, Jesus, não é possível. No outro dia, eu fui orar. Irmãos, abri a Bíblia no mesmo versículo. Os meus olhos iam diretamente no versículo. Eu disse, não, vou mudar de Bíblia, né? De repente é porque a Bíblia está... Peguei a Bíblia da minha mãe, irmãos. Quando Deus quer falar com a gente, irmãos, não tem negócio não, né? Jesus de novo. E aí vamos chorar, vamos orar. E quando a gente ia para um culto, se o pregador não pregasse, irmãos, ele mencionava o versículo e ainda, às vezes até apontava, né? E eu disse, Jesus, e agora? E para resumir, voltamos para o Rio de Janeiro. Deixando a nossa liberdade, deixando o meu amor, deixando tudo aquilo que a gente tinha aqui para voltar para o Rio de Janeiro. Mas se o meu pai tivesse permanecido aqui, o meu pai ia para casa pela compulsória. Os militares conhecem esse termo, que eu não conheço muito, mas ouvi a vida toda. E o meu pai teria que ir para casa com um salário muito pequeno, e Deus sabe, né? Mas o meu pai voltou, nós voltamos, e ali, com pouco tempo, o meu pai fez um curso, que era a necessidade que ele tinha, de fazer esse curso. Meu pai foi promovido, o salário do meu pai aumentou bastante em relação ao que nós tínhamos. Terminamos o tempo do Rio de Janeiro e voltamos para cá. E para resumir, ainda hoje, eu e a minha irmã desfrutamos daquele não de Deus, que na verdade foi um grande sim. Viu, irmãos? Se nós tivéssemos talvez insistido mais, né? Deus sabe que como nova convertida, eu estava ali, mas a minha mãe, que já era uma mulher, né? Já conhecendo o Evangelho, minha mãe se calou, disse que o Senhor sabia de todas as coisas, mas o Senhor, graças a Deus, neste momento ele não ouviu a minha oração. Mas é como se ele tivesse, volta, Raquel, para esse caminho, porque é esse aqui, olha. Lá na frente você vai desfrutar. E é como eu disse. Então, irmãos, agradeça muitas vezes o não de Deus. Não deu certo, é porque Deus sabe. Às vezes a gente quer se entristecer, quer insistir. Mas foi algo muito importante na minha vida. Foi uma grande lição que nós tivemos ali. Então, Paulo, irmãos, ele aprendeu e desenvolveu um coração grato, né? Porque ele aprendeu a ser feliz em qualquer situação que ele estivesse. E ele dependia, irmãos, ele não dependia das coisas materiais, das coisas que estivessem ali não, para ser feliz. Por quê? Porque às vezes, irmãos, a nossa alegria, alegria muitas vezes está condicionada a uma coisa ou a alguém. A irmã Suzana, me permita, a irmã Suzana, lembrar aqui do que a irmã falou. Quando a senhora disse, será que a minha alegria é só se o pastor Eliseu desse um carro para a irmã Suzana, um anel de brilhante, não foi assim o seu exemplo? Será que eu só vou estar alegre numa situação dessa? Né? Muitas vezes as pessoas estão condicionadas a uma pessoa, né? Lógico, se o meu marido está triste, eu também me entristeço. Se a minha filha estiver triste, eu também me entristeço. É natural. Mas há uma alegria dentro de nós que ela não pode estar vinculada, está condicionada a ninguém. É a alegria do Senhor, da salvação, do Espírito Santo, daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Né? Eu posso entristecer, mas aquela chama de alegria, de saber que meu Deus está cuidando de mim, isso aí não pode estar condicionado aos outros. Porque isso nos faz mal e eu creio que entristece ao Senhor. Né? Então, aprender, irmãos, a viver contente não significa que você vai parar de buscar o que é melhor, nem avançar para alvos maiores. Não. Significa que enquanto o melhor e o maior não chegam, você é grato a Deus por tudo aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Então, isso é viver contente. É dizer, eu não tenho determinada coisa, porém, eu sei que o Senhor, Ele vai cuidar de mim, Ele cuida de mim, né? Então, irmãos, ser grato em todas as coisas, inclusive nas coisas pequenas, irmãos, faz com que Deus se manifeste a nosso favor, na nossa vida e a nosso favor. O que Deus tem feito por nós, nos motiva, irmãos, a nós estarmos nos aproximando de Deus com o coração agradecido. Todos os dias Deus nos motiva a agradecer mais, a agradecer as bênçãos, né? Então, e é nessa posição de gratidão que Paulo, confiadamente, ele pôde dizer assim, Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Tem uma versão que diz, posso todas as coisas, que eu acho mais, né? Posso todas as coisas. Mas, irmãs,
irmãos, é nesse momento, é nessa leitura que fazemos, que o negócio fica difícil. Porque algumas pessoas entendem que eu posso tudo. Olha, posso tudo. Mas aí, esse tudo posso não significa alcançar todos os meus sonhos. Gostaria de morar num castelo na França. Isso é fora da minha realidade. Se Deus quiser, Ele pode tudo mesmo. Se Ele quiser que eu vá ganhar os donos lá do castelo, Ele vai me levar para lá para fazer qualquer negócio lá, ser jardineira, governanta, não sei. Mas está fora da minha realidade, né? Eu gostaria de voar. Eu não tenho asas, Deus não me fez assim. Então não significa que tudo que nós queremos, Deus vai fazer. Mas eu sou filho de Deus, sim, mas calma aí, né? Nem tudo que o nosso filho quer, a gente dá. Eu sempre digo ao papai, eu tinha tanta vontade de ter tal coisa, eu nunca ganhei. Porque ele achou que não era para eu ter, né? Então Deus também, Ele pode dizer, não quero que você tenha determinada coisa, não é para você. Então o que acontece, irmãos? Ser cristão não significa que Deus vai fazer tudo, e nem é garantia de uma vida fácil. Ser cristão não é fácil, né? Mas Deus existe, irmãos, nós existimos para servir a Deus, não é Deus que nos serve. E aí nós podemos entender o real significado desse tudo posso pelo seu contexto, né? Que a irmã Suzana semana passada falou aqui tão bem. Paulo, ele estava agradecendo aos filipenses, né? Estava escrevendo, e no capítulo 4 ele agradece pelas ofertas. Paulo ficou feliz, agradecido, sim, mas Paulo não dependia de dinheiro, ele dependia de Deus. Paulo havia passado por tantas coisas, né? Ele passou por riqueza e pobreza, ele passou por força e fraqueza, fartura e necessidade. Então Paulo aprendeu a viver de todo jeito, em qualquer situação. Para Paulo tanto fazia dormir numa cama confortável, como dormir no chão. E aí foi nesse momento que ele disse, eu posso todas as coisas, posso estar aqui, eu posso estar aqui, eu estou bem, não é? E a sua alegria não dependia das circunstâncias. Aí vem Filipenses, por favor, Israel, capítulo 4, versículos 10 a 13, eu gostaria de ler com os irmãos aqui, que diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então nós entendemos aí o real significado do tudo posso, né? Deus pode nos dar tudo e qualquer coisa, mas vai depender, irmãos, da nossa vida, dos propósitos de Deus, que nem sempre são os nossos propósitos, graças a Deus. Porque se eu fosse escrever a minha história, eu já estaria na sepultura faz muito tempo. Mas o Senhor é quem escreve a nossa história, e nós louvamos a Deus por isso. Então, irmãos, na essência do verso, exatamente essa essência do verso 13, que não é apenas para vitórias. Tudo posso naquele que me fortalece, não é só para vitória não, é para momentos, irmãos, também ruins na nossa vida, porque muitas vezes, irmãos, é fácil você confiar em Deus, quando está tudo bem, quando está em fartura, né, a gente está com a fé lá em cima, mas basta faltar qualquer coisa, que a gente já fica, né, já precisa de fé, e isso Paulo tinha de sobra, né? Então a gente precisa ter esse pensamento. Foi exatamente nesse contexto aí que Paulo afirma, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é bom, o Senhor está comigo, mas tudo é na vontade perfeita de Deus. Quando Paulo recebeu ajuda, ele se regozijou grandemente no Senhor, ele agradeceu. Mas ele explicou aí que o seu contentamento, ou seja, sua satisfação, sua alegria, não estava nas coisas materiais, não estava naquilo que ele poderia ter, mas estava na sua relação com Deus. E isso é o que é maravilhoso, irmãos, porque cada um de nós tem um relacionamento com Deus, né? Quando a gente busca mais, a gente vai entrando, né? É como entrando no mar. Quanto mais a gente vai buscar, mais a gente tira, mais a gente está pertinho do Senhor. Se a gente resolver ficar só ali molhando os pés, né? Não, eu não vou muito lá. Então,
Quem está mais profundo tem mais intimidade com Deus, e o Senhor nos abençoa, né, de uma forma muito grande. Então Paulo sofreu em tudo por amor ao Evangelho, porque ele manteve a sua atenção em Cristo. E quando nós mantemos o nosso foco em Cristo, as circunstâncias, irmãos, materiais, elas perdem importância, né? E é interessante que eu me lembrei da irmã Suzana, mais uma vez, irmã Suzana, me permita, que a irmã Suzana, ela disse a semana passada, né, que ela entrou naquele lugar onde pegou fogo, né, irmã? Eu imagino a sua dor de olhar tudo aqui, o meu patrimônio, né? E o Senhor disse, canta. Ela disse, não, canta mesmo, né? E a irmã Suzana, não me lembro bem do que foi que o Senhor falou. A senhora pode repetir? Olha aí, irmãos, aqueles que me conhecem me adoram na tristeza e na alegria. E a irmã Suzana teve que cantar, né? E aí a senhora falou assim, que eram uma Suzana antes e uma Suzana depois. Então, irmãos, é exatamente isso. Contentamento, satisfação, alegria, é uma atitude a ser aprendida. E a irmã Suzana aprendeu ali naquele momento tão difícil, mas ela aprendeu, e que todos nós possamos aprender, irmãos. Aprender no momento de tristeza, no momento de alegria, que o Senhor nos manda cantar. Fácil? Não. Não é fácil. Não é fácil cantar. Irmãos, eu já tentei cantar em momentos difíceis em que eu disse, hoje eu morro. Mas saiu o hino. E eu acho que naquele dia foi o hino mais perfeito que eu pude cantar, porque saiu no momento de angústia, no momento de tristeza. Mas o Senhor ouviu a minha oração, né? Então, a gente sabe que é exatamente isso. A gente aprende nesses momentos, irmãos. Quando nós expressamos gratidão a Deus, inclusive no tempo da adversidade, a gente deixa o egoísmo de lado, deixa de olhar para os nossos próprios problemas, né? A gente deixa dar prioridade às coisas de Deus. E aí, irmãos, nós passamos a adorar e a louvar aquele que pode verdadeiramente nos conduzir em triunfo. Aí olha só o que diz o Salmo 50, versículo 23. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Sacrifícios de ações de graça, né? Esse é o que verdadeiramente adora ao Senhor. Salmo 145, 10 diz assim, todas as tuas obras te louvarão. Tem uma versão que diz, te renderão graças, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. A gratidão que agrada a Deus é aquela que reconhece quem Ele é. Essa é a verdadeira gratidão. Eu reconheço que Tu és o meu Deus e que todas as coisas só acontecem conforme a Tua vontade. Irmãos, quando nós nos despertarmos para entender que a vontade de Deus na nossa vida é a melhor, né? A gente vai viver de outra maneira. Mas não é fácil, porque muitas vezes a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, não está alinhada à nossa vontade. Mas a gente tem que saber que o Senhor é quem nos conduz, né? Então, irmãos, é isso. Nós fomos criados para louvar ao Senhor. Nós precisamos louvar ao Senhor em todos os momentos, na dor, na alegria, não é? Na perda. E eu vi na minha casa, né, no dia em que a minha sogra partiu, e eu recebi aquele telefonema que eu não queria receber, e Levi levanta, escuta o telefone tocar, mas parece que ele estava um pouco assim. Ele disse, quem é? Isso de madrugada, 1h da manhã, eu disse, sua cunhada. Ah, diga a ela que qualquer coisa ligue para mim. Eu disse, meu Deus, E eu tive que desligar o telefone e dizer, filho, sua mãe partiu. E naquele momento eu disse, Deus, o que vai acontecer agora? Ele respirou, né? Olhou e disse, amém. Deus ouviu minha oração, porque eu pedi vida para minha mãe e Deus acabou de dar vida a ela, vida eterna. E naquele momento ele começou a agir, não vamos mais dormir, ajeitou uma coisa, ajeitou outra, fez, né? Foi lá para o computador, fez uma porção de coisa que tinha que fazer e disse, agora eu vou orar. Ok. E do meu quarto, irmãos, eu ouvia o meu marido chorar e dizer, obrigada, Senhor, obrigada. Era só a gratidão que ele estava ali. E eu disse naquele momento, Senhor, se eu
se eu passar por isso, eu tenho a minha mãe, mas eu não sei, né, irmãos, quem vai primeiro. Eu disse, Senhor, me dá essa graça que tu acabaste de dar ao meu marido, porque eu não vou falar inveja, porque isso não é de crente, não é de Deus, mas naquele momento eu achei muito lindo a atitude dele, não é? Porque ele entendeu que a vontade de Deus era aquela, e nem sempre a gente consegue entender isso. Irmãos, então, nós temos a salvação e a promessa de vida eterna. Mesmo se todo o resto da nossa vida não for bom, nós já temos tudo para agradecer. Olha, Efésios, capítulo 1, verso 3. Por favor, Israel, você pode colocar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se nós aumentarmos aqui, nós não vamos ler, mas se vocês lerem em casa, né, vocês vão ver aí uma leitura muito linda. E a gente vê assim, como é que a gente pode reclamar, irmãos, da vida, dizer que nós não somos abençoados, se Deus, juntamente com o seu Filho, já nos deu todas as coisas. Você imagina que o mundo está em polvorosa, né? Todo mundo, e a gente tem a vida eterna. Irmãos, nós conhecemos, nós sabemos que quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós precisamos estar direitinho com Jesus, mas imagina que nós temos essa promessa. Por que eu vou ficar aperreada, né? Eu nasci no Rio, mas eu gosto dessa palavra assim de nordestino, que é tão bom. Como é que eu vou ficar aperreada, irmãos, se eu tenho essa promessa de vida eterna? Então nós temos que agradecer ao Senhor, né? Vamos cultivar, irmãos, cultive o hábito de olhar para aquilo que você tem. Não queira aquilo que você não tem, vai chegar nas suas mãos, mas agradeça, cultive o hábito de olhar para isso, dar valor ao que Deus tem te dado. A gratidão, ela ativa a provisão sobrenatural. Mateus 15:36, na segunda multiplicação dos pães, nós vemos aí Jesus alimentando mais de 4.000 pessoas com 7 peixes, é isso? 7 pães e alguns peixes, né? E Jesus não reclamou daquilo que ele não tinha. Naturalmente falando, como homem, Jesus não tinha o que alimentar aquele povo, né? Mas ele foi grato por aquilo que Deus fez chegar em suas mãos. Lógico, como Deus, ele multiplicou, né? Mas é isso que nós temos que agradecer por tudo quanto Deus tem feito chegar nas nossas mãos. Então a gente vê, irmãos, que quando a gratidão, a multiplicação, a prosperidade na nossa vida, não é? Quando a gente agradece, quando se agradece bem direitinho, parece que as bênçãos elas vêm assim, né? Como essa semana nós estávamos conversando, há um casal que nós estamos acompanhando eles há um tempo, esse casal, e eles vêm passando por um processo difícil. Mas, irmãos, essa semana Deus resolveu dizer assim: agora eu vou abrir aqui para vocês. Irmãos, eu estou tão alegre porque nós estamos acompanhando eles em oração, dando um apoio a eles, e é bênção em cima de bênção. E eu disse, meu Deus, e hoje Deus coroou esse casal com um filho, nasceu hoje o bebê. E eu disse, meu Deus, que coisa linda, né? Como Deus é maravilhoso. Então, é assim, irmãos, que Deus faz na nossa vida. Nós devemos ser gratos. Quando a gente quer ser grato a Deus, nós devemos agradecer, ter como especial tudo aquilo que chega nas nossas mãos, certo? Seja o seu ministério, pastores, o seu emprego, o seu casamento, seu cônjuge, tudo é especial. Tenha como tudo especial. Não tenha como qualquer coisa, como algo que você conseguiu. Não. É tudo especial, porque você é filho especial. Deus não tem ninguém filho predileto, mas todos somos especiais para o Senhor. Todos nós somos especiais. Quando Deus olha para Rita, então é Rita. Ele está ali focado em Rita, né? Quando Deus resolve olhar para Rebeca, é Rebeca, porque todos nós somos especiais para o Senhor. Todos nós somos filhos amados. E filhos que muitas vezes quando a gente não está certinho, ele, né, vem para cá, tenho que conversar com você, tenha calma, calma aí que você está errando. Esse é o Pai amoroso que nós temos, e isso é muito bom. E aí eu pergunto, será que você tem sido grato diante de Deus por tudo que Ele tem feito? Será que você, independente do que você está passando, você está sendo grato? Você está disposto a mudar o ambiente em que você vive através da sua gratidão? Porque é isso que precisamos fazer, irmãos. A gratidão nos faz ser alegres,
As pessoas precisam ver em nós uma diferença. Nós somos filhos de Deus. Então, irmãos, o que eu digo a você é que viva e desfrute da provisão de Deus, que essa provisão ela é ativada pela gratidão do seu coração. Agradeça a Deus. Lembre-se que um coração grato, ele atrai o favor de Deus. Para que nós possamos dizer, como disse aqui o salmista, no Salmo 103, o verso 2: bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, porque Deus é fiel. E eu gostaria, irmãos, com a permissão do pastor Eliseu, que vocês ficassem no mesmo lugar onde estão, certo? Para que nós pudéssemos fazer uma oração. Permite, pastor? Uma oração de gratidão, certo? Uma oração bem pequena. Mas se for de coração, ela vai se tornar gigante, né? E se você quiser ficar de pé, eu agradeceria, mas também não é obrigado. Mas é muito importante, e eu queria que vocês, se pudessem, colocassem a mão no coração, porque essa oração, você vai fazer essa sua oração aí. Eu vou orar, mas a oração é com você, porque cada um tem a sua oração, certo? Eu vou agradecer, mas essa oração é para que a gente possa ser mais grato a Deus, a gente se preocupar mais em agradecer a um Deus tão grande que a gente não tem noção do tamanho de Deus, mas que Ele se preocupa, Ele olha assim e vê tão de pertinho, né? Essa é Raquel, ela está precisando assim. Quando você tiver, irmãos, num momento de muita angústia, pense aí, o Senhor está com seus olhos sobre a minha vida, o Senhor não perdeu você de vista. Ele não é como eu que fico aqui, onde está, irmã, onde está? Né? Às vezes o pastor Eliseu, onde está? Porque nós somos humanos, mas o nosso Deus, quando Ele olha, Ele vê, né? Quando Ele está, pode estar a multidão, Ele vê, está lá, meu servo está aí. Então isso também é um alerta, para que possamos andar de acordo com a palavra de Deus. E eu gostaria aqui de agradecer, fazer essa oração de agradecimento, mas você faça a sua oração, tá? Senhor, eu quero te agradecer, muito obrigada, Senhor, por este momento. Ah, Senhor, como Tu sabes que eu estava tão preocupada, mas Tu és o meu Deus. Obrigada. Obrigada pelos meus irmãos, pelo pastor da igreja, pelos nossos irmãos. Obrigada. Eu te agradeço, Senhor, pela vida. Eu te agradeço porque Tu tens soprado o Teu Espírito no nosso espírito. Eu te agradeço pela salvação. Eu te agradeço, meu Senhor, porque Tu estás com os Teus olhos sobre nós. Te agradeço pela salvação e por ter sido, Senhor, aceito por Deus, aceito por Jesus Cristo. Eu quero te agradecer, meu Deus, pelos nossos passos, por sermos, meu Deus, justificados por Cristo. Te agradeço pela provisão, te agradeço pelo pão, te agradeço pelas lutas e pelas vitórias. Te agradeço, Senhor, pelos momentos em que muitas vezes a gente acha que está sozinho, mas que sente o abraçar do Espírito Santo. Te agradeço pela minha mente, te agradeço, Senhor, porque enquanto falamos a Tua palavra, Tu vai renovando a nossa mente, renovando as Tuas promessas. Hoje eu sei que Tu renova, Tu estás fazendo alguém lembrar das promessas e daquilo que Tu fizeste. Obrigada pelo Teu cuidado, Senhor, de dirigir os meus passos e impedir que eu tenha escolhas ruins. Obrigada, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser mais gratos em toda a nossa maneira de viver. Obrigado por esta oportunidade. Obrigada, Senhor, e que toda a honra, todo o louvor e toda a glória sejam dados a Ti. Amém.